Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje de Flamengo 0, Santos 1, pelo Campeonato Brasileiro, né? Acho que infelizmente o Flamengo entrou no jogo doido pro jogo terminar logo, entrou em ritmo de treino, os jogadores do Flamengo pareciam que estavam treinando, sabe? Um ritmo muito abaixo do que qualquer jogo do Campeonato Brasileiro pede, um time desatento, desinteressado, esse desatento, desinteressado e distraído, na minha opinião, fica evidente na quantidade de passes errados. E não eram passes assim, aquele passe difícil, que vai botar o atacante na cara do gol, não, passezinho fácil, de meio de campo ali para meio de campo, o zagueiro errando um passe bobo na saída de bola. Então o Flamengo, para mim, infelizmente, me pareceu desde o primeiro minuto até o último, é um time desatento, sabe? Entrou com má vontade de jogar, acho que não entendeu a importância do jogo, de se manter na liderança, independente de qualquer outro resultado da rodada. Então, assim, essa forma que o Flamengo entrou ontem, como eu já disse, ritmo de treino, desinteressado, desatento, distraído, acontecia depois de fazer um bom jogo contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo, o Flamengo foi um time atento, dedicado, marcou bem o jogo todo, correu o jogo todo. E no próximo jogo, numa quarta-feira, faz um jogo tão abaixo assim. Essa oscilação, para mim, é perigosa. Acontecia muito mais na época do Tite, é verdade, mas com o Felipe Luiz acontece com menos frequência, mas acontece. Então, assim, no Brasileirão até agora o Flamengo não embala. Era para o Flamengo vencer bem o São Paulo, tinha totais condições de vencer o time do Santos. O time do Santos é final de tabela, nada demais. Então tinha totais condições de emplacar uma vitória contra o São Paulo, uma vitória contra o Santos e se manter na liderança da tabela, pegar consistência, pegar embalar na competição. Domingo contra o Fluminense já ia com mais moral ainda, mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? Uma coisa que dificilmente esse time do Flamengo faz, que é perder a bola à toa. É um time que sabe cuidar da bola, sabe ficar com a bola, gosta de ficar com a bola. E ontem, contra o Santos, não conseguia trocar ali 3, 4 passes. Quando não perdia a bola já no meio de campo, era no ataque. Em relação ao ataque, gostaria de falar especificamente sobre o ataque nosso ontem. Foi uma coisa assim desastrosa, horrível. Na minha opinião, eu já pensava isso e ontem para mim ficou evidente. Na atual fase, não dá para jogar Bruno Henrique e Plata, sabe? Eles não estão bem, então é melhor botar um. Porque botando Bruno Henrique e Plata é muito difícil da gente ter um rendimento bom, né? Assim, tô falando dos dois, mas o time todo foi mal, do meio de campo para frente, assim, ofensivamente. O Wesley ontem não conseguiu levar vantagem nenhuma vez sobre a defesa do Santos, não conseguiu chegar na linha de fundo, né? O Varela sentiu muito ontem, tá jogando, quebrando um galho lá na lateral esquerda, então para ele é mais complicado. Como eu já disse, Plata e Bruno Henrique, para mim ali eles têm a mesma característica, né? Mesmo o Bruno Henrique tendo jogado de ponta esquerda, mas ali não é do Plata. Já, na minha opinião, porque falar depois do jogo é fácil, né? Mas eu falei isso antes do jogo, né? Não gravei nada, mas pode confiar. Já era para ter entrado para mim o Wallace Ian de centroavante. O Wallace Ian já jogou de centroavante na base. O Wallace Ian se posiciona bem, finaliza muito bem. O Wallace Ian finaliza muito bem, se posiciona bem. Então ele ia levar muito mais perigo, na minha opinião, do que essa insistência no Plata ali de centroavante, que é um quebra-galho, não é a posição dele. O Plata é menos pior jogando na ponta, né? Então ontem, Plata, Bruno Henrique,
o próprio Luiz Araújo, que fez um bom jogo contra o São Paulo, Arrascaeta, não acertaram nada. E uma coisa que me irritou bastante, acredito que irritou vocês também, é que o Flamengo ontem nem chutar pro gol queria. Então o time do Santos, normal, tá se defendendo, né? O Flamengo com a bola. O Flamengo chega no ataque. Aí o Flamengo queria entrar com bola e tudo dentro do gol. Algumas vezes, não foi assim uma, duas vezes, algumas vezes, os nossos 3 atacantes, mais o Arrascaeta, tiveram oportunidade de finalizar da entrada da área. Não estou falando para dar aquele chutão lá da intermediária, não, de longe. Não, da entrada da área, ele bate no gol colocado. Nem isso os caras queriam fazer. Ou nem tentaram. Como é que foi o gol do Flamengo contra o São Paulo? Luiz Araújo pegou, na entrada da área, cortou para o meio, bateu de curva, um golaço. Então a impressão que deu ontem é que o Flamengo não iria fazer gol. Aí foi passando o tempo, primeiro tempo, segundo tempo, acabando o jogo, eu estava conformado com 0-0. Né? E não aconteceu, né? No contra-ataque, outra coisa que o Flamengo dificilmente dá para o adversário, que é contra-ataque. Muitas vezes, até falei disso quando eu falei de Flamengo e São Paulo, o último jogo, até falei sobre isso, de que quando o Flamengo faz 1-0, na minha opinião, cadencia demais o jogo, poderia forçar um pouquinho mais para fazer o segundo, obviamente, sem se descuidar da defesa, né? E ontem foi o contrário, o jogo 0-0, o Flamengo desde o primeiro tempo, desde o início do jogo, dando contra-ataque para o Santos, sem querer desmerecer o Santos, né? Chorando que o Santos ganhou da gente, não. Mas o Santos não é um time bom, é um time que vai lutar contra o rebaixamento. A única coisa que o Santos poderia fazer era uma marcação intensa e tentar sair no contra-ataque. E o Flamengo perdia a bola com facilidade. Não me lembro, assim, de algum jogador do Flamengo no ataque ter ganhado 1 contra 1. Sempre perdia a bola. O Wesley foi todas as vezes, o Wesley. Bruno Henrique também, Plata, sabe? A gente levou perigo lá num passe que o Arrascaeta deu de calcanhar, que o Plata tentou a cavadinha, o goleiro defendeu, e numa bola parada do Danilo. Fora isso, a gente não conseguiu finalizar. É uma coisa bem preocupante. Então, como eu estava dizendo, o Santos, que não é um time criativo, não é um time de grandes jogadores, só poderia fazer o que fez. A marcação tensa, marcação forte e tentar o contra-ataque. E o Flamengo, que é um time que sabe cuidar da bola, protege a bola, não arrisca tanto, desde o primeiro tempo, deu um monte de contra-ataque para o Santos. Se a gente for realista, as melhores oportunidades de gols, as oportunidades mais claras foram do Santos. Até que no final do jogo, 41 do segundo tempo, era a cara do Flamengo esse jogo também, a flamengada, né? Um time na zona de rebaixamento, em crise, aí toma gol do Neymar. Tava na cara, assim, isso, sabe? A forma que o jogo foi transcorrendo, pra mim foi ficando evidente que a gente ia acabar tomando gol. E não deu outro. Erro de passe, contra-ataque do Santos, gol do Neymar. Aí bateu o desespero, né? O Flamengo não levou perigo pro goleiro deles, como eu disse. Só a jogada do Plata, no lindo passe do Arrascaeta, mas que não levou perigo, tentou uma cavadinha lá, o goleiro defendeu, e na cabeçada do Danilo. Aí fica é que eu estava falando no início. A gente, infelizmente, ainda, espero que durante a temporada já está, né? Entrando na sua segunda parte da temporada, entrando na parte final, eu pelo menos não tenho aquela segurança de que o Flamengo vai jogar bem, sabe? Fez um bom jogo contra o São Paulo, aí contra o Santos já cai, oscila. E que para mim é o pior, passa muito pelo desinteresse dos jogadores, sabe? O que explica o Flamengo jogar tão abaixo quanto jogou contra o Santos? Foi praticamente o mesmo time que entrou contra o São Paulo. Só tirou, né, o Léo Ortiz e entrou o Danilo. Não, o Léo Pereira entrou o Danilo. Aí no intervalo o Léo Ortiz sente o quadril, entra o Léo Pereira.
O Varela começou de titular, né? Mas já terminou contra o jogo contra o São Paulo. Então não teve, assim, uma grande modificação nos jogadores. O treinador mudou o esquema tático. Não. Infelizmente, a minha observação é de que falta a mesma vontade dos jogadores. A impressão que dá é que só quer jogar no Maracanã lotado. Ah, pô, tem que jogar na Vila Belmiro aqui, sabe? É uma má vontade, desatento. Aí é complicado. A gente, há algum tempo já, né? Desde 2020, não ganha o Brasileirão. E se a gente tem que entender, os jogadores têm que entender que todo jogo vale o mesmo os 3 pontos. Essa aí, todo mundo já sabe disso, que disputa há muitos anos já pontos corridos. Todo jogo vale o mesmo 3 pontos. Então o Flamengo perde para um time que vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. A rodada, que poderia ser boa para a gente, já que Palmeiras empatou, Bragantino empatou, no fim das contas tá sendo ruim. Eu tô gravando agora, são 8h37. O Cruzeiro tá metendo 2-0 no Fluminense. Se mantiver a vitória, vai ficar 3 pontos à nossa frente. A gente tem um jogo a menos, que é contra o Sport. Provavelmente vamos vencer, né? Óbvio, né? Não tem como a gente perder pro Sport. Não é possível. Então, se mantiver o resultado do Cruzeiro ganhar do Fluminense e a gente ganhar do Sport, nós vamos estar vai estar empatado com o Cruzeiro. Então, acho que os jogadores ontem tinham que ter entrado, velho, com a mesma intensidade que eles entram nos últimos jogos. Com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com a mesma determinação. O Flamengo ontem nem conseguiu sufocar o Santos como sufocou o São Paulo. Não conseguiu acertar a marcação. Os jogadores não conseguiam recompor com a mesma intensidade. Não é possível que eles estavam cansados. Se for isso, aí tem alguma coisa errada. Que agora, metade do mês de julho, é para o time estar voando na preparação física. Agora tem que aguentar. E o Felipe Luiz tem as substituições, faz as substituições. Então, infelizmente, na minha opinião, faltou o time entrar para disputar um jogo e considerar o jogo importante. Entrou no ritmo de treino, desconcentrado, depois para voltar para o jogo não volta. Sobre os jogadores, né? Já falei lá que no ataque totalmente inoperante, não fizeram nada, absolutamente nada. O Wallace, na minha opinião, já era para ter entrado de titular de centroavante, leva muito mais perigo do que o Plata, sabe? Entre o Plata e o Wallace, para quebrar um galho de centroavante, vai de Wallace. Ele, inclusive, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão mundial, sub-20, que o Felipe Luiz era o técnico, o centroavante era o Wallace. Então, assim, tá na hora de entender melhor, né, o que o jogo pede. Por exemplo, na cabeça de todos nós flamenguistas, não faz sentido o Cebolinha entrar antes do Wallace. Já que o Felipe Luiz fala tanto de, né, quem tá jogando melhor, quem tá treinando melhor, quem tá sabendo aproveitar as oportunidades quando entra, quem tá sabendo aproveitar melhor as oportunidades quando entra, é o Wallace. Fato. Aí entra o Cebolinha, entra o De La Cruz, que também, sabe, ou tá machucado, ou não aguenta jogar os 90 minutos. O De La Cruz, na minha cabeça, seria importante agora, mais do que, né, poderia ser, devido à lesão do pulgar. Então, pô, agora o De La Cruz a gente vai contar com ele. Dá para fazer em alguns jogos, por exemplo, contra o Santos, que não tem um grande meio de campo. Poderia ter entrado com o De La Cruz e Jorginho. Mas aí quando o De La Cruz entra, você vê que não dá, não acrescenta em nada. E o De La Cruz tem um problema grave. Não conseguir acertar passe de mais de 10 metros. Não consegue. O De La Cruz, se tiver que dar um passe vertical, mais de 5, 10 metros, ele erra. E toma contra-ataque. Ontem não foi diferente, infelizmente. Então, assim,
Aí o Wallace entra, o time tenta melhorar ali alguma coisa, mas também não leva perigo. E a gente perde com o gol do Neymar, primeiro gol do Neymar. O Flamengo tem 2 derrotas no Brasileirão, em 14 jogos. É um bom número, né? Só que são derrotas preocupantes porque tanto quanto o Cruzeiro, tanto quanto o Santos, faltou jogadores jogarem. Faltou raça, determinação, entraram no ritmo abaixo do adversário, não pode, sabe? É inadmissível o Flamengo, jogadores do Flamengo, entrarem com menos vontade no ritmo abaixo do adversário. Isso ontem ficou evidente. O Santos ia em toda a bola com raça, ganhava dividida, corria, e o Flamengo, aquele toquezinho de bola, parecendo um treinozinho coletivo. Então isso é preocupante. E o Flamengo perde pro Cruzeiro. Isso aqui que é a cara do Flamengo, isso. Perde pro Cruzeiro com o gol do Gabigol. O Rossi defende o pênalti, o Gabigol pega o rebote e faz o gol. Deve ser o único gol do Gabigol no Brasileirão. Não tenho esse dado concreto, mas não me lembro de outro gol do Gabigol. E ontem perde, no final do jogo, com o gol do Neymar. O primeiro gol do Neymar no Brasileirão contra o Flamengo. Isso é a cara do Flamengo, né? Para terminar, a questão do ataque. Não tem como ser campeão brasileiro com Bruno Henrique e Plata, sabe? Não tem como ser campeão brasileiro insistindo no Plata de centroavante. Só que eu lembrei aqui, fazer um parênteses. Aos 41 minutos, se não me engano, entra o Juninho. Há muito tempo que eu não me desinteresso para o jogo do Flamengo como foi. O Juninho entrou, eu fui para a cozinha. Fui lavar a panela, aumentei o volume da televisão, fiquei ouvindo ali, porque é humilhante o dinheiro que a gente tem, precisando fazer gol para pelo menos empatar. Aí a opção que tem no banco é o Juninho Xereca. Assim, é bizarro. Então o nosso elenco tem vários buracos. O ataque é o principal. Então, em relação ao ataque, o Pedro, quem me acompanhou lá no que eu falei sobre o São Paulo, né, que foi a entrevista coletiva do Felipe Luiz, o Pedro, na minha opinião, tem que continuar no Flamengo. A gente não pode abrir mão do jogador do Pedro. Porém, ele tem que treinar, óbvio. Ele tem que treinar, tem que se dedicar nos treinos, tem que fazer o treinador manda. Isso aí é obrigação de qualquer jogador. E o Pedro tem que fazer isso. Então espero, pro bem do Flamengo e do jogador, que o Pedro, essa semana agora, né, ele não foi relacionado pro jogo contra o Santos, porque não faria sentido relacioná-lo mesmo. Já que ele não treinou nada. Na semana passada, teve o jogo contra o São Paulo sábado, domingo foi folga, os jogadores se representaram segunda e terça já viajaram para Santos. Então não teve treino. Então espero, torço muito para que o Pedro bote a cabeça no lugar, volte a treinar bem, para domingo já ser titular contra o Fluminense, sabe? Agora a diretoria tem que agir. Se o Pedro não estiver mostrando interesse em treinar, não estiver levando a sério os treinos, quiser realmente sair do Flamengo, o Flamengo tem que contratar um centroavante para chegar e jogar. Um centroavante bom, sabe? Só que, infelizmente, o trabalho do Boto, eu nem falei muito do Boto ainda porque a janela está aberta, a gente não sabe o que está acontecendo lá de negociação. Mas até agora, 17 de julho, o trabalho do Boto é horrível, horrível. Ele trouxe um jogador do Azerbaijão, um jogador que há muitos anos eu não vejo um jogador no Flamengo me irritar tanto, por total falta de habilidade e de inteligência, como esse Juninho. É constrangedor, sabe? Ele tentou trazer um jogador da segunda divisão da Inglaterra, não serve para o Flamengo, 42 jogos, 3 gols e 5 assistências, pelo amor de Deus, sabe? Não é possível. Então, assim, eu tô torcendo muito, mas muito mesmo, pro Pedro voltar bem.
que seria o nosso melhor reforço. Qual o melhor reforço para o Flamengo para a temporada 2025 aqui esse ano? É o Pedro voltar bem. É o Pedro voltar bem fisicamente, tecnicamente e voltar a fazer gol. Porque se o Pedro não voltar, não acredito que o Boto consiga trazer um centroavante para chegar e tomar conta da posição, meter gol, jogar bem. Não acredito, sabe? Então acho que todos nós flamenguistas devemos sim torcer muito e rezar para o Pedro voltar a jogar bem e a se dedicar nos treinos. Porque senão vai ser difícil a gente, né, ser campeão brasileiro com um ataque que é o Plata improvisado de centroavante, Bruno Henrique, que já faz um jogo bem, mas passa 5 sem jogar nada, não mantém aquela constância de antigamente, já que está entrando em final de carreira. Aí vamos mudar a cara do jogo, entra Cebolinha, entra Juninho Xereca, o Michael nem entra mais, graças a Deus. Então é uma falha grande no nosso elenco, é o ataque. Mas, na minha opinião, o Pedro voltando bem, essa falha fica menos evidente, já que o Pedro é um grande fazedor de gols. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negra, abraço, até a próxima.